Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo, sou professor do Instituto Federal do campus de Guajará-Mirim, Federal de Rondônia, e nós estamos aqui para mais uma aula, né, de física, né? Aula esta sobre leis de Newton, né? Nós vamos estudar especificamente as três leis de Newton. Peço a você que não é inscrito no canal, que venha se inscrever. Você que já é inscrito, eu peço para que dê o seu like, compartilhe esses vídeos com seus amigos, né? Seus colegas de séries anteriores e a todos os seus amigos, beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula, como eu falei, leis de Newton. Bem, então nós vamos estudar as três leis de Newton na sua forma teórica, tá bom, pessoal? Então vamos começar com a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, que é chamado também do princípio da inércia. Tem um outro nome também que se dá a essa lei, que é chamada lei da preguiça, tá? Mas o termo correto é o princípio da inércia. O que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte, olha só. Na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento move-se em linha reta em movimento, com velocidade constante. Olha só, vamos entender isso daqui, porque esse conceito, apesar de ser simples a sua visualização no meu entendimento, mas ele carece aqui de uma análise profunda do que está escrito. Primeiro, na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso, ou seja, inércia do repouso. E um objeto em movimento move-se. Observe que quem move está em movimento, em linha reta, com velocidade constante. Olha que interessante. Em repouso, a gente já percebe que é mais claro de você visualizar. Corpo em repouso, continua em repouso, na ausência de forças. Que forças são essas? Forças externas, tá? Forças externas. Por que forças externas? Nós temos ali, quando o corpo está parado, tem as forças que estão ali já sendo aplicadas ao corpo que permite que ele fique parado. Então, se tiver uma outra força além daquelas, esse corpo não vai ficar parado, porque eu vou ter uma força externa. Porque ali eu já tenho até as forças ali atuando no corpo. Por exemplo, para ficar bem mais claro, imagine aqui um corpo, tá? Numa superfície, beleza? Pode colocar aqui, aí, numa superfície. Basicamente, ele tem duas forças que atuam nele na vertical, que são força, desculpa aí, força, deixa eu ajeitar aqui, força peso e e força normal, perdão. Agora, esse corpo está parado devido ao atrito? Não. Por que não é devido ao atrito? Porque, primeiro, para ter atrito, eu tenho que ter uma força aqui na horizontal. Aí eu terei o atrito. Mas se eu não tenho a força, lembre-se que se não há força aplicada no corpo, o atrito é zero. A gente viu isso nas aulas anteriores. Então, basicamente, eu vou ter essas duas. Beleza, mas essas forças não faz com que o corpo continue parado. Tá? Agora, se eu aplico uma força aqui muito qualquer, externa, de modo que ele vença o atrito estático, por exemplo, esse corpo aí vai adquirir movimento. Mas é o caso da primeira lei, diz o quê? Na ausência de forças, nesse caso, forças externas, tá? Porque essas duas forças aqui faz parte, o corpo só está aqui na superfície devido à força peso. Vou colocar aqui, ó, devido à força peso. E aí ela vai, como ele está parado aqui, ela vai se igualar à força normal. Depois a gente vai ver por que se iguala, tá? Só que aí elas são iguais e aplicadas em sentidos opostos. Então ela vai o quê? Equilibrar o corpo. Esse corpo ele vai ter o quê? As forças resultantes nulas.
Resumindo, ele não tem uma força que se sobrepõe à outra. Ele tem forças em sentidos contrários, mas com a mesma intensidade. Então, o corpo parado continua parado. Agora, deixa eu apagar isso aqui. E o corpo em movimento? Vamos lá, então. Então, na ausência de forças, vamos repetir aqui o que nós falamos. Opa, vamos repetir aqui o que nós falamos. Na ausência de forças, um objeto em repouso, ele continua em repouso, tá? Agora, em movimento, mas olha só, não, nós vimos aí na cinemática que existem dois tipos de movimento. O movimento com velocidade constante, que é chamado de movimento uniforme. É isso que a gente precisa entender. O movimento é uniforme, não é variado, porque a velocidade é constante. E esse movimento, ele tem que ser em linha reta, porque se for uma linha curva, melhor, né, numa curva, então não tem mais velocidade constante, porque eu vou ter no mínimo aceleração tangencial. Ele até pode fazer com a velocidade escalar constante, mas a velocidade vetorial vai existir. Então, por isso tem que ser em linha reta. Então, o corpo em linha reta, se movimentando com velocidade constante, com movimento uniforme, a tendência é que ele continue também com esse movimento. Dito de outra forma, corpo parado tende a continuar parado na ausência de forças, e corpo em movimento, retilíneo e uniforme, tende a continuar em movimento. Beleza, pessoal? Então, guarde bem essa questão. Então, nós temos aqui alguns exemplos disso. Olha só, temos um cavalo, ele estava em movimento, a pessoa em cima do cavalo, o cavalo para de uma vez, freia bruscamente, a pessoa é jogada para frente. Por quê? Porque a tendência da pessoa junto com o cavalo é continuar o movimento, mas aí esse movimento ele foi, por um motivo qualquer, ele foi cerceado. Então, como a pessoa não estava preparada para isso, ele acabou sendo lançado para frente. Outro exemplo disso é o caso de um carro, né, a pessoa num carro que bate em algum obstáculo e a pessoa, se não estiver usando o equipamento de segurança, ela pode ser lançada para frente, como o caso aqui. Isso acontece porque ele está faltando aqui o uso do cinto de segurança. Então, pessoal, uma aplicação importante que é usada aí na primeira lei, que é usado no conceito de primeira lei, é o cinto de segurança, porque o objetivo do cinto é fazer com que o corpo permaneça no mesmo lugar, mesmo em casos dessas freadas bruscas, tá bom? Então lembre-se, tendência do corpo é parado, continuar parado, e movimento, continuar em movimento. É por isso que quando você está, por exemplo, em pé no ônibus, e aí o motorista ele acelera de uma vez, né, de uma forma assim repentina, você acaba sendo lançado para trás, tá? Por quê? Você queria continuar parado, mas houve um movimento, houve uma variação na quantidade de movimento, consequentemente esse corpo que queria continuar parado, ele foi obrigado a se movimentar. Então ele dá essa reação que é porque foi mudada a sua inércia. Beleza, pessoal? Então guarde bem isso, né? Primeira lei bem simples, por isso que é a lei da inércia ou da preguiça, né? Que é a lei da preguiça, né? Porque preguiçoso ele quer ficar sempre na sua inércia, parado, né? Quer ficar sempre estático, né? Só que aqui é bom entender que existem dois tipos de inércia: a inércia do repouso e a inércia do movimento, porque corpo com velocidade constante tem velocidade, se tem velocidade, tem movimento. Cuidado, porque às vezes em alguns exercícios aparece a palavra aceleração. Gente, aceleração constante é movimento variado, porque a aceleração é um fenômeno que só ocorre variando a velocidade. Ok, pessoal? Então tome cuidado com relação a isso. Vamos continuar aqui, que tem muita coisa para a gente ver. Bem, aí nós temos aqui algumas considerações, ó, com relação à massa. Quanto maior a massa, maior a sua inércia, né? Ou seja, maior é a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Gente, isso é bem fácil de você
perceber. É mais fácil tirar do lugar um corpo com a massa grande ou a massa pequena, né? Então, é lógico que é uma massa pequena. Então, portanto, a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo e mede a sua resistência à variação da velocidade ou à aceleração. Óbvio. Por exemplo, se você tem aí vamos imaginar que você tem três corpos grandes, uma carreta, um carro e uma moto, com a mesma velocidade, você vai ter mais facilidade de frear a moto. Por quê? Porque você está mudando a inércia de um corpo com massa menor, tá? Por isso, pessoal, se você pegar a moto, um carro e uma carreta, quem tem mais facilidade de sair do lugar? A moto. A carreta e o carro vão, na ordem, carro e carreta, vão ser depois devido à sua massa, tá? Por quê? Maior a massa, maior a tendência a permanecer em repouso, consequentemente, eu vou precisar exercer uma força inicialmente maior, ou melhor, né? Eu vou precisar de uma força maior para tirá-la, né? Então, vou ter mais dificuldade. Bem, vamos lá então. Continuando aqui. É... Opa, cadê? Deixa eu tirar o pincel aqui, que aí. Beleza. Bem, então vamos lá. Quanto maior a massa, quanto maior a massa de um corpo, então maior será a sua inércia, maior será a força necessária para que ele adquira certa aceleração, ou seja, mude sua velocidade. Foi o que eu acabei de falar. Imagina a pessoa puxar essa perna aqui, né? Tem que imprimir uma força muito grande para que isso venha acontecer. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Bem, segunda lei. Então, a primeira lei basicamente é isso, tá? Muita gente acha que a primeira lei está referindo diretamente à massa. Não. Lembre-se que a massa é uma propriedade do corpo, né, intrínseca. Agora, ela dificulta a mudança da inércia, né? Por isso que quanto maior a massa, maior a tendência de permanecer na sua inércia. Segundo a lei de Newton, também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Olha que interessante, princípio fundamental da dinâmica. Aqui eu já estou falando de quê? Movimento e não de inércia. Movimento. Lembre-se que inércia não é corpo parado. Inércia é corpo que não altera o seu estado ou de repouso ou de movimento. É bem diferente. Agora, olha só. Eu brinco com os alunos o seguinte, que a inércia é aquele menino, né? Porque adolescente tem dificuldade de acordar cedo, né? Eu já dei aula para milhares de alunos e aí a gente percebe o seguinte: de manhã, né? O adolescente tem mais dificuldade de acordar cedo, né? Então, o adolescente que quer ficar dormindo no horário da aula e fica até tarde, né? Estudando, então ele fica lá querendo, ele fica no seu quarto na sua inércia, quer ficar lá parado, dormindo, sei lá, descansando. Aí vem o pai ou a mãe e fala: filho, vamos lá, vamos acordar, vamos para a escola. Ou seja, o pai, nesse caso, ele está usando o princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Um objeto sob a ação de uma força única, só de uma única força que não seja aquelas que geram equilíbrio, né, que fuja do equilíbrio, adquire aceleração, isto é, se a força agora não for nula e sim diferente de zero, nós também teremos aceleração diferente de zero. E o que é aceleração aqui? É a mudança da velocidade ou da quantidade de movimento. Resumindo, corpo e inércia, a aceleração é zero. Guarde isso. A aceleração sim é zero. Não quer dizer que ele está parado, mas a aceleração é zero. Porque na inércia do movimento, o corpo está em movimento, mas com velocidade constante. E só é possível isso em linha reta. Tá? E o corpo aqui, quando ele tem aceleração, aí é devido a uma força que foi aplicada sobre esse corpo. Tá? Então, olha só, vamos ver aqui de outra forma, meus amados. Ó, aqui nós temos a fórmula força é igual a massa vezes a aceleração. Lembre-se que a força é um ato de puxar, empurrar, esticar ou deformar. Massa, que é a massa do próprio corpo, e a aceleração. Aguarde bem essa fórmula bem tranquila. Eu digo que quem tem muita força é porque tem muita alimentação. Isso mesmo, quem se alimenta adequadamente tem muita força. Tá bom? Então vamos continuar aqui.
Então, a segunda lei de Newton ela diz o quê? Estabelece o seguinte, ó, um corpo em repouso, ele necessita da aplicação de uma força para que possa movimentar-se. Senão, ele vai continuar lá. É a inércia do repouso. E para que um corpo em movimento pare, é também necessária a aplicação de uma força. Inércia do... Ou seja, se eu não aplicar uma força num corpo em movimento retilíneo com velocidade constante, né, ou seja, retilíneo uniforme, se eu não aplicar uma força, ele vai continuar nesse movimento. Então, eu preciso aplicar uma força para ele parar. Então, o corpo ele adquire velocidade e sentido de acordo com o quê? A intensidade da aplicação da força. Então, vai depender da intensidade da aplicação da força. Então, a força variável e massa constante. Nós vimos aqui um exemplo. Quando eu aplico uma força, é o mesmo carro. Se eu aplico uma força F, ele vai adquirir uma aceleração A. Agora, vamos supor que eu aplico uma força que é o dobro, né? Uma força maior. A aceleração também tende a ser a maior. Tá? Então, a resultante das forças que atuam no corpo é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida, o que nós vimos no slide anterior. Ou seja, a força é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida. Tá? Então, a aceleração ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu colocar de outra cor aqui para você entender. Então, ó, a aceleração ela é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração. Nós estamos vendo aqui. Agora, com relação à massa, aí não. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Ó, vamos lá. Desde que eu aplique a mesma força. O carro, a aceleração tem está representado por essa seta, a sua intensidade. Se eu vou empurrar um carro com mais massa, aplicando a mesma força, são 3 pessoas, a aceleração diminui. É lógico, tem uma inércia maior, uma massa maior. Consequentemente, isso vai prejudicar, vai aumentar a sua inércia. Aumentando a sua inércia, consequentemente, a força vai ter que ser imprimida, teria que ser maior para manter a mesma aceleração. Como eu estou aplicando tem uma inércia maior, uma massa maior. Consequentemente, isso vai prejudicar, vai aumentar a sua inércia. Aumentando a sua inércia, consequentemente, a força vai ter que ser imprimida, teria que ser maior para manter a mesma aceleração. Como eu estou aplicando a mesma força, diminui a aceleração. Mas eu estou conseguindo empurrar. Ok, pessoal? Vamos aqui para o outro slide aqui, fica um pouco mais claro. Então, vamos lá. Conforme eu vou ampliando a força, vai também aumentando e ampliando a aceleração. Lembre-se que é numa superfície sem atrito. E agora, se a força é constante aplicada a corpos de massa diferentes, a aceleração é diferente. E ela diminui quando a massa é maior, tá? Sempre considerando uma superfície sem atrito, tá? Que o atrito também é uma força dissipativa e ela vai prejudicar o movimento. Então, temos essa formulazinha aqui. É lógico que no ensino médio a gente trabalha com massa vezes aceleração, mas ela não é bem assim, tá? É a variação do movimento, tá bom, pessoal? Ela é um pouquinho mais complexa a nível, mas a gente trabalha com massa vezes aceleração, tá? Mas tem a ver com a quantidade de movimento. Bem, deixa eu colocar aqui uma cor melhor, beleza. Ó, outra coisa, vamos aqui reparar, ó.